Que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-procurador Deltan Dallagnol vai ter que indenizar o ex-presidente Lula por dano moral. A defesa de Lula acusava Deltan de agir de forma abusiva e ilegal naquela apresentação que colocava o petista como personagem central de um esquema de corrupção. A indenização, inclusive, ficou em R$75 mil, mas Deltan pode recorrer. Chamar de novo a Carolina Brígido, que tem os detalhes para a gente. Carol, é isso, o placar ficou em 4-1 a favor do ex-presidente. Isso, Mona Lisa, o placar ficou em 4-1 e essa decisão tem muito mais impacto político do que jurídico. Em ano eleitoral, a campanha do ex-presidente Lula com certeza vai usar essa vitória no STJ como trunfo e também como resposta às acusações dos opositores, que certamente vão usar o fato de Lula ter sido investigado na Lava Jato e antes no Mensalão na campanha como arma de campanha. Todos os processos que corriam contra o Lula na Justiça acabaram arquivados e não houve condenação. O julgamento de hoje não era sobre o caso do PowerPoint em si, não era sobre aquela acusação que o Ministério Público fez contra o Lula. Era sobre o fato de que os procuradores da Lava Jato, os investigadores da Lava Jato chamaram uma coletiva de imprensa e fizeram aquele PowerPoint apontando Lula como centro do esquema de corrupção da Petrobras. No julgamento de hoje, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que era o relator do processo, ele diz que houve uma espetacularização, ele usou essa palavra. Aconteceu isso no caso em que o Deltan usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente Lula. O ministro Salomão, ele considerou que o procurador não usou uma linguagem técnica e teve uma conduta incompatível com a seriedade que a apuração exigia. Além de ser uma vitória importante para o ex-presidente Lula, o julgamento de hoje ele marca mais uma derrota para Lava Jato. Vamos fazer uma retrospectiva. Esse recurso chegou ao STJ em 2019. Na época não foi julgado e em 2021 o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão para dizer que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das investigações da Lava Jato contra o Lula. Essa decisão do STJ foi uma espécie de precursora do clima para o STJ, a decisão do STF, digo, a primeira decisão sobre o Moro. E a partir dessa decisão do STF, os ministros do STJ se sensibilizaram com essa decisão do STF e decidiram na mesma linha hoje em relação ao ex-procurador Deltan. Então, o clima de hoje no STJ era diferente do clima de 2019, Mona Lisa. Muito importante, muito obrigada, Carol, pela apuração, mas vamos lá, aqui a gente gosta de destrinchar mesmo, o fato, para trazer então todas as vozes envolvidas numa notícia, é assim que a gente trabalha e isso é excelente para você tirar as suas conclusões. Então vamos com a entrevista ao vivo para você, vamos conversar agora com o ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Procurador, boa noite, muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. Muito obrigada por atender ao nosso pedido, entramos em contato mais tarde, mas eu gostaria de fazer o primeiro encaminhamento dessa conversa, relembrando um papo que nós tivemos aqui recentemente, A história da CNN é de 2 anos, então... Recentemente, o senhor disse aqui ao Expresso, para mim, inclusive, quando eu perguntei se o senhor se arrependia daquele PowerPoint, o senhor disse que sim, que se pudesse voltar atrás, não teria feito. Para a Justiça, a gente vê que não adianta só arrependimento, O senhor agora pode ser que tenha que pagar uma multa. Mona Lisa, eu me arrependia porque esse caso, ele gera interpretações, gera narrativas. Agora, eu não fiz nada de errado, absolutamente nada de errado. O que eu fiz foi fazer uma acusação,
por meio de um processo, por meio de uma denúncia, e a gente traduziu essa acusação, a gente explicou essa acusação numa audiência pública, como a gente sempre fez. O problema é que com Lula tem gente que acha que poderoso está acima da lei. Quando você dá o mesmo tratamento para Lula que você dá para outras pessoas, o que acontece são narrativas, são especulações, são falsas acusações. E o que a gente vê hoje é o rabo abanando o cachorro. Porque o Lula ele perdeu nas duas primeiras instâncias técnicas, na primeira instância e na segunda instância, e agora ele reverteu buscando me condenar. Não é 75 mil, você tem que ver que ainda vai ter correção monetária, vai ter juros, esse valor vai para coisa de 225 mil, talvez mais do que isso, é algo muito significativo, e a mensagem que isso está passando é uma mensagem de retaliação do sistema, é uma mensagem de promotores, procuradores, juízes. Quando vocês forem fazer uma acusação contra poderosos, não dê o tratamento igual que vocês dão para os outros casos. Não faça entrevista coletiva, você está correndo risco. Evite trabalhar em casos de pessoas poderosas, porque você vai ser condenado, você vai ter que pagar uma indenização. E olha o que está acontecendo nesse caso. A pessoa com quem pesam fortes provas de corrupção está saindo absolutamente impune, porque o caso foi anulado com base numa questão processual de modo altamente discutível, e aí o investigador, o procurador, está sendo punido. É o rabo abanando o cachorro, é a total inversão dos valores no Brasil. O senhor está dizendo, então, que tanto o Supremo quanto o STJ, as principais cortes jurídicas do nosso país, estão sendo, então, injustas, erradas, parciais na apreciação desse caso? Absolutamente injustas, absolutamente erradas, absolutamente equivocadas. O mesmo STJ que hoje me condenou a pagar uma indenização para o ex-presidente Lula, é o STJ que anulou o caso Sandal, um caso de corrupção em que eu trabalhei por anos, e que na semana passada foi revisitado pelo Supremo, o Supremo reverteu a decisão, só que caiu tudo por terra porque prescreveu. Então, ao mesmo tempo que o STJ está assegurando a prescrição de N casos, caso Propinoduto, caso Sandal de corrupção, vários outros casos, ele vai e pune investigador, é o maior contrassenso. A gente está vivendo num país em que os valores são invertidos, em que quem investiga, quem pune, quem busca trabalhar contra a corrupção é punido, e quem pratica a corrupção tem a sua impunidade assegurada pelo nosso sistema de justiça. Essa é a triste realidade que a gente vive e essa é a triste realidade que a gente precisa mudar. Eu estou vendo que o tom, a rapidez da fala, o senhor está revoltado com a decisão? Monalisa, não tem como estar diferente. Eu dediquei minha vida para esse caso. Eu abri a mão dos finais de semana, das noites com a família. Eu sofri ameaças. Eu vivi com seguranças do meu lado, com a sombra da morte sobre a minha cabeça. E eu vou ter que pagar dinheiro da minha família, dos meus filhos. Dinheiro da minha família eu vou ter que entregar para o cara que foi acusado com base em fartas provas de corrupção e que ele foi colocado impune, livre pelo sistema de justiça. Monalisa, é o absurdo do absurdo do absurdo. A gente vive no país das bananas, num país em que as cortes de justiça são caras e não funcionam e não coloca quem precisa pagar pelos crimes na cadeia e pune quem está buscando fazer justiça, quem está buscando realizar justiça, como jamais foi feita no Brasil. A gente deu a cara a tapa como ninguém deu a cara a tapa na história até hoje a lutar contra a corrupção. A gente deu entrevista coletiva, a gente fazia vídeo para mobilizar a sociedade. E se a gente chegou a algum lugar, foi porque a sociedade nos carregou, foi porque a sociedade foi à frente e porque várias pessoas que estão lá nos tribunais superiores ficaram acuadas pela sociedade. E agora que a sociedade não está mais nas ruas, eles colocam as manguinhas de fora, colocam os braços de fora para derrubar condenações, para mudar a regra do jogo, para derrubar condenações e mais, como o ministro Barroso falou, e tem algumas pessoas lá que lutam contra a corrupção, como o ministro Barroso falou, aqui no Brasil, o nosso sistema não quer só impunidade, ele quer vingança, ele quer punir os investigadores, as pessoas que trabalharam contra a corrupção no nosso país. Quando o senhor fala, então, entregar para o cara é o ex-presidente Lula, eleito 2 vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a pergunta. Problema algum, mas a pontuação da elegância, ela é sempre muito bem-vinda. Então, vamos lá. Quando o senhor fala entregar para o cara, o senhor se refere, o cara, ao ex-presidente da República, que então aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Haveria um ambiente, então, absolutamente desfavorável para o senhor, que corroboraria para mais uma decisão? Corroboraria para mais uma decisão de quê? Exato, mais uma decisão contra o senhor. É o ambiente inteiro, é toda a circunstância?
Claro, é toda a circunstância, Mona Lisa. E quando eu falo do cara, não é o cara só que foi acusado por corrupção. É o cara que tinha um sítio em que foi feita uma reforma para uma empreiteira que constrói pontes. A empreiteira constrói ginásios, pontes, constrói hidrelétricas. E ela foi fazer uma reforma no sítio. Qual é a lógica disso? Uma reforma milionária. É a empreiteira que constrói pontes, que pagou cozinha no sítio, que pagou uma cozinha no triplex. E mais, ele não foi condenado só por triplex e sítio, ele foi condenado por corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras. As pessoas confundem e dizem, mas só o sítio, só o triplex. Não, ele foi condenado e a condenação foi mantida, não foi o juiz. Foi o juiz, mais 3 embargadores independentes, mais 4 ministros do STJ, a maior parte colocados pelo governo do PT lá no STJ, condenaram. E essa condenação foi, então, por 4 mais 3, 7 mais 1, 8. E aí teve uma segunda condenação por uma juíza, não era o ex-juiz federal Sérgio Moro, mantida por 3 embargadores, ou seja, é alguém contra quem pesam, sim, fortes evidências de corrupção, ainda que o caso tenha sido anulado pelo Supremo Tribunal Federal, por questões que pesam fortes evidências de corrupção, que está saindo isento, imune, impune, como aconteceu em toda a história, e a gente tinha esperança que agora ia mudar. Vocês que nos escutam, os telespectadores acordavam de manhã pensando quem vai ser punido, foram às ruas, tinha uma sensação de esperança no ar, agora vai, agora a gente vai mudar. A gente levou a Lava Jato para fazer algo que era impossível no Brasil. Punir corruptos como nunca aconteceu, recuperar bilhões desviados como nunca aconteceu e mostrar o monstro da corrupção brasileiro como nunca aconteceu. Agora o que a gente está vivendo é retrocesso, é desmonte. E por isso que eu decidi sair do Ministério Público e lutar contra a corrupção e levar a Lava Jato para o Congresso Nacional. Essa é uma realidade contra a qual a gente não pode desistir, em relação ao qual a gente não pode se acostumar, a gente não pode nos anestesiar. A gente tem que lutar pelo país que a gente acredita, a gente tem que lutar contra a injustiça, contra a corrupção, contra a impunidade e contra a ineficiência. Procurador, vou colocar os nossos, senhor Deltan, os nossos analistas aqui no papo. Carolina Brígido, por favor, chega na conversa também. Carol, por favor. Olá, procurador. O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ele costumava dizer que não atuava politicamente na Lava Jato. Por fim, ele pediu demissão, embarcou no governo Jair Bolsonaro e agora ele é pré-candidato a presidente da República neste ano. O senhor e o ex-procurador Carlos Fernando também têm planos de se embrenhar na política, de se candidatar nesse ano. Eu queria saber se isso é indício de que houve atuação política da Lava Jato de Curitiba ou não. Carolina Brígido, em primeiro lugar, em relação ao Carlos Fernando, eu desconheço qualquer notícia de que ele tenha qualquer pretensão política. Pelo contrário. E mais, eu jamais tive pretensão política, nem hoje eu tenho um desejo de estar na política. Eu estou indo para esse caminho para tentar mudar o sistema de dentro. Porque o que eu vi foi que chegou um ponto na Lava Jato em que eles destruíram a possibilidade da prisão em segunda instância, que o Congresso pode mudar, embora tenha sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Eles mudaram a regra do jogo em relação à competência da Justiça Eleitoral para processar a corrupção política, de modo que a gente nunca mais vai ter grandes investigações, operações contra a corrupção política, porque na justiça eleitoral isso não vai funcionar. Eles mudaram a regra da colaboração premiada para não ter mais colaboração premiada. Eles vêm mudando as regras do jogo, detonaram a lei de probidade administrativa, de modo que dentro do sistema de justiça é impossível a gente seguir buscando o nosso sonho de estancar o sofrimento humano causado pela corrupção. Então, se a gente não consegue mais fazer algo ali, e a gente não consegue nem mais criticar, porque cada vez que a gente criticava esse sistema de justiça altamente injusto, que é desenhado, que é cooptado, que é controlado para não funcionar contra os poderosos, cada vez que ele criticava isso, instaurava um processo disciplinar contra nós. Então eu tinha 2 opções. Ou eu continuava lá de modo muito confortável, ganhando um salário bom, tendo férias, tendo aposentadoria, tendo estabilidade, ou eu tenho que sair para mudar essa realidade. Ou eu tenho que usar a possibilidade que eu tenho nas minhas mãos de ainda fazer alguma diferença para alertar a sociedade, para movimentar, para levar campanhas apartidárias, suprapartidárias de invasão democrática do Congresso Nacional, para que a gente coloque lá candidatos comprometidos com o combate à corrupção, com a redução do fundo eleitoral, com a preparação política para mudar o país. E eu poderia desistir, é muito mais confortável para mim. Eu nunca tive ambição política, nunca tive pretensão política, é desconfortável para mim estar fora. Agora, eu tenho um sonho de um país melhor e eu vou lutar por esse sonho. E as pessoas ao redor da Lava Jato, durante toda a história, sempre diziam para nós: não desista, siga em frente, por favor, sociedade, não desista, siga em frente, não pare. E vamos juntos mudar o Brasil. Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que vocês, telespectadores, as pessoas que nos escutam, que apoiaram a Lava Jato ao longo de toda a história, fizessem e que façam.
Eu tenho que walk the talk, eu tenho que caminhar o meu discurso, eu tenho que fazer aquilo que eu espero que a sociedade faça, que é não desistir do nosso país. Caio Junqueira também chega na conversa. Caio, por favor. Deltan, o principal alvo da Lava Jato, o ex-presidente Lula, lidera as pesquisas para presidente da República, com folga. Na sua avaliação, a população acredita mais nele do que na Lava Jato? Caio, 80%, isso é uma quase unanimidade, é um número muito alto para qualquer questão. 80% da sociedade brasileira, segundo pesquisas recentes, declararam apoio à Lava Jato e apoio à continuidade da Lava Jato. O que pode existir são, sim, narrativas de que, em relação ao ex-presidente Lula, teria algo errado, mas não tem. Vai olhar lá os fatos, vai olhar as provas, vai olhar os casos que foram julgados. Não foram, de novo, não foi um procurador, não foi Deltan acusando o ex-presidente Lula, foram 15 procuradores independentes. Não foi um juiz federal, foram, como eu fiz as contas antes, 8 juízes independentes que condenaram. E aí você tem a anulação do caso com base numa questão processual pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos analisar essa anulação do caso. Por que anulou? Com base em decisões esparsas, como condução coercitiva, como levantamento de sigilo de áudios, como levantamento de sigilo de premiada, que, se você olhar, simplesmente seguiam o padrão. Quando é em relação a Lula, aí tudo toma uma dimensão maior. Tem gente que tem os seus corruptos de estimação, querem colocar eles acima da lei, e a gente não concorda com isso. A gente quer que todo mundo seja colocado debaixo da lei. Por exemplo, quando os ministros falaram em espetacularização. Gente, o que tornou esse caso midiático e tornou muito expressivo e fez com que a notícia da denúncia fosse divulgada no Brasil, do mundo, não é o modo como a gente fez. A gente fez coletiva para todos os casos. Era assim, em figura, e é o tamanho da corrupção e o tamanho da gravidade dos fatos de um ex-presidente ter se envolvido naqueles esquemas, segundo as acusações e as provas. Então, a responsabilidade pela divulgação era da gravidade dos fatos. E aí, eles falaram que foram usadas expressões desabonadoras. Gente, eu estou acusando alguém de um crime. A pessoa tem provas contra ela de um crime. Esse é o meu dever. Deltan, mas por que, apesar de tudo isso, por que na sua leitura, voltando à minha pergunta, apesar de tudo isso que o senhor estava dizendo, o Lula tem 40%, 45% das intenções de voto? Eu acredito, Caio, que vários brasileiros têm uma memória da época do governo Lula de que existia uma maior prosperidade econômica. E por que existe essa memória? Porque ele surfou na alta das commodities. O que é isso? O Brasil é um país, em grande medida, extrativista. A gente produz na agricultura, na pecuária, e a gente exporta. E houve um surto de alta de commodities do mundo. Isso fez com que o Brasil enriquecesse. É como se você, que nos escuta, tem um negócio e, de repente, o teu produto, aquilo que você vende na tua loja, aumentasse o valor, e você permite que você tenha lucros extraordinários. E isso trouxe um lucro extraordinário, valores extraordinários do Brasil, que enriqueceram toda a sociedade, mas foi uma conjuntura internacional. Eu acredito que o brasileiro tem uma memória de um momento de riqueza, que foi conjuntural, atribui isso, vincula ao ex-presidente Lula e talvez esteja fechando um dos olhos em relação ao esquema de corrupção, quando isso é um equívoco, isso é um erro. A pessoa que desvia, que é desonesta no desvio de corrupção, como a gente viu, isso se tornou sistêmico. Só na Petrobras, a perícia da Polícia Federal apontou até 42 bilhões de reais de prejuízo só na Petrobras. E o esquema estava muito mais alastrado em todos os outros órgãos públicos. Só que o Supremo Tribunal Federal foi tirando a investigação sobre os outros órgãos públicos, outros órgãos para outros lugares do país, e foi distribuindo esses casos pelo país. No Rio de Janeiro, as investigações prosperaram e frutificaram, mas em vários outros lugares não. Em São Paulo, a Justiça recebeu vários casos de corrupção grave, só que os casos não evoluíram. Não é nossa responsabilidade, a gente não pode fazer nada. A gente estava lá em Curitiba lidando com os nossos casos. Mas esses casos todos mostraram que a corrupção mata. A corrupção que foi paga nos pedágios do Paraná impediu a duplicação de 700 quilômetros. 400 pessoas morreram nesses quilômetros em colisões frontais que não teriam acontecido se não tivesse corrupção. O dinheiro desviado pela corrupção lá na saúde, no Rio de Janeiro, fez com que pessoas lá no hospital Pedro Ernesto morressem em tratamentos de câncer, porque alas inteiras estavam sendo fechadas por falta de dinheiro de pagar os médicos e pagar o funcionamento daquelas alas. Petrópolis, aconteceu agora toda essa tragédia e 4 bilhões foram desviados daquele setor de infraestrutura. Em São Paulo, o dinheiro, mais de 1 bilhão foi desviado por um cartel de merenda escolar e de ensino, e falta escola, falta merenda escolar, as crianças estavam tomando leite aguado e comendo biscoito no almoço. Então, é uma realidade de absoluta injustiça. A gente tem que perceber que a pessoa, a justiça, a correção, vem antes da eficiência. Sem você ter uma base de justiça, de correção, de ordem, você não tem como alavancar a prosperidade. Basta olhar os países ao redor do mundo, que os países com baixos índices de corrupção são aqueles que mais prosperam. Procurador, eu gostaria de... O sinal está variando bastante, né? Mas a entrevista é importante e a gente vai seguir.
Nesse momento, o senhor tem condições financeiras de pagar o que está sendo cobrado? Ou o senhor vai ter que recorrer a algum tipo de empréstimo, ajuda? Claro que ainda cabe um recurso, né? O senhor pode recorrer, o valor, inclusive, do que está apontado agora nas reportagens e na repercussão, é menor do que até que, de fato, o senhor possa ter que pagar. O senhor tem condições de pagar? Carolina, a gente vai recorrer. Mona Lisa. Desculpa. Eu acreditava a Carolina Beijo. Sem problema. Mona Lisa, eu não vou discutir se eu tenho ou não condição de pagar isso até essa condenação se solidificar. A gente vai recorrer e vai lutar contra ela porque ela é absolutamente injusta. Se eu for condenado a uma situação em que a justiça, em uma decisão final, determinar que eu tenho que pagar, eu não tenho nem opção, eu vou ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, essa é uma decisão absolutamente injusta, é para isso que eu quero chamar a atenção hoje. O grande fato hoje aqui é as pessoas que estão dando cara a tapa na luta contra a corrupção estão sendo retaliadas. E a questão é, o que vai ficar para o futuro? Vocês acham que investigadores, promotores, juízes vão trabalhar com disposição, vão querer pegar casos contra a corrupção? Eu não estava na Lava Jato. Eu fui chamado para a Lava Jato, antes de aparecer o primeiro político, pela experiência que eu tinha em grandes investigações, pela minha dedicação, porque eu estava disposto a trabalhar noites, finais de semana, numa grande operação. Abracei esse caso, chamei uma grande equipe, especialistas de todo o país. E o que a gente vê agora é que quem trabalha, e trabalha muito, e trabalha a favor da sociedade, está sendo punido no sistema de justiça. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer para o futuro? Essa é a grande questão que a gente precisa responder. Muito obrigada, procurador, por atender ao nosso convite, por conversar conosco, por trazer aqui a repercussão, então, ao vivo, no tom que ela teve, mas é isso mesmo, repercussões sempre são acaloradas. Muito obrigada, boa noite ao senhor e até uma próxima. Ana Lisa, obrigado por esse espaço. Eu estou sempre à disposição de vocês para levar informações de interesse público, para esclarecer qualquer fato na Lava Jato. A gente sempre primou pela publicidade, justamente por isso que a gente está sendo processado nesse caso, por a gente ter dado a máxima publicidade possível para o caso. E a gente sempre vai estar à disposição para prestar qualquer esclarecimento e para contribuir para o debate público, para o interesse público, para construir um país melhor. Muito obrigado e um abraço ao Caio também, a Carolina, Brígido também. Abraço a vocês, ótimo trabalho e aos ouvintes e telespectadores da CNN. Muito obrigada, boa noite ao senhor. Gente, sobre a decisão, então, do STJ, agora o outro lado. A defesa de Lula divulgou uma longa nota. Disse que o reconhecimento hoje pelo Superior Tribunal de Justiça de que a coletiva do PowerPoint configura ato ilegal e é apta a impor ao ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, o dever de indenizar o ex-presidente Lula é uma vitória do Estado de Direito. A nota segue. E um incentivo para que todo e qualquer cidadão combata o abuso de poder e o uso indevido das leis para atingir fins ilegítimos. Lula, né, é importante a gente lembrar, foi absolvido da real acusação contida no PowerPoint de Dallagnol. O Conselho Nacional do Ministério Público, em 2020, ao analisar a mesma coletiva do PowerPoint, já havia considerado o ato abusivo e com o objetivo de promover o julgamento pela mídia. Lula não praticou qualquer ato ilegal antes, durante ou após o exercício do cargo de presidente da República e tem o status de inocente, conforme se verifica de 24 julgamentos favoráveis ao ex-presidente, realizado nas mais diversas instâncias. A indenização é apenas um símbolo de reparação histórica que é devida. Então, essa é a nota, uma longa nota divulgada pela defesa do ex-presidente Lula. Trouxemos os dois lados para vocês, então, nesse dia de repercussão importante sobre mais um desdobramento do que foi a Lava Jato. Agora nós vamos fazer uma pausa.